Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, mais uma vez aqui no Centralcast. E hoje quem está comigo aqui é o Diácono Vinícius, o homem de honra, é isso aí, Vinícius? É isso aí, estamos aí de novo. É isso, mas hoje tá pesado. Aqui. Hoje está pesado. Tá pesado. Né? Essa mesa está até balançando para o lado de lá, mais do que para cá. Irmão, antes da gente apresentar aqui os convidados dessa feita, eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva no canal, é 0800, totalmente gratuito. Deixa o seu like aí se você curtiu o conteúdo, deixe seus comentários, faça suas perguntas ali, né, que não tenho dúvidas aí que os pastores aqui vão estar respondendo ali, comunicando ali, vai ser uma interação bem bacana. Deixa a sua sugestão de tema para gravações futuras aí, que a gente quer saber que tipo de tema, que tipo de assunto que você gostaria de estar ouvindo aqui nesse podcast. E nós hoje temos aí uma edição bem bacana, um tema super interessante, e eu creio que muitas dúvidas que vocês possam ter aí vão ser esclarecidas aqui, bem conduzidas. E aí eu já apresento pelo pastor José de Ribamar e pelo pastor Enoque. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com o coração alegre para participarmos desse tema que é maravilhoso, e eu acredito que nós vamos conseguir tirar muitas dúvidas que nós temos, que a igreja tem, e eu acho que vai ser muito bom para todos nós. Amém. Pastor Enoque. Tudo bem, feliz, satisfeito, fazendo seriamente. A melhor coisa que tem é estudar, olhar, observar, tratar assuntos inerentes à Bíblia Sagrada. É muito legal. Amém. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que a gente pode desenvolver, né? Eu que agradeço. E para começar, assim, eu acho que para a gente conseguir compreender, né, a gente tem que saber assim, um conceito, não vou dizer principal, assim, o mais elementar, mais simples possível a respeito dos dons, dos dois temas, né, que são os dons espirituais e os dons ministeriais. E aí eu gostaria que vocês falassem de maneira, né, que as pessoas que estejam nos assistindo compreendam assim, o que são os dons espirituais, um conceito, né? E o que são dons ministeriais, na opinião de vocês? Como vocês conceituariam essas duas? Enoque. Pois bem, dons espirituais sempre estiveram ali em toda a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e no Novo. E são bênçãos, né? São dádivas, sendo que no Antigo Testamento estava lá presente, porém mais para sacerdotes, reis, profetas. Chegando no Novo Testamento, ficou pouco citado, tipo Jesus, e pouco também citado, temos 3 livros da Bíblia que citam, mas ficou mais evidente, mais estudado na história da igreja, depois do século I em diante, começou a se desenvolver, e hoje a gente trata esse tema de uma forma pedagógica, porque existem várias vertentes, várias posições, vários pensamentos, e eu estava sabendo que eu estaria aqui, dando uma olhadinha na lição da EBD, nós somos assembleanos, eu sou assembleano, e uma revista que tivemos em 2021, e fala desse conteúdo, e lá o professor coloca dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, que fica bem... Mas se o senhor conseguisse resumir o conceito de um e de outro em uma frase, como é que o senhor resumiria dons espirituais e dons ministeriais? Dons espirituais são aqueles que Deus dá para uma necessidade nossa da igreja e da maneira que for usado a partir da bondade de Deus, Ele dá a quem Ele quer, mas para o que for útil. Paulo deixou claro o que for útil, tanto nos dons espirituais como nos ministeriais. É para um serviço, não é para a pessoa reter e se vangloriar, eu tenho um dom. É para um serviço de edificação da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Pastor Ribamar. O dom espiritual, ele já está elencado em toda a Bíblia. Nunca houve mudanças. Como é que ele está elencado no Velho Testamento? Quando Eliseu diz, quando Elias faz
e outros profetas que vieram antes, eles fazem isso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é pouco ministrado, é pouco lembrado no Velho Testamento, porque, na verdade, ele é conhecido como Espírito de Deus. No capítulo 16 de 1 Samuel, quando Samuel unge Davi, na sala da casa dele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e viveu com Davi até o final da sua vida. O Espírito que se apoderou de Davi, se fosse hoje, seria o Espírito Santo. Porque hoje existe uma necessidade de santificação para a igreja, de você viver em santidade. Então, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, tanto é que a Bíblia do Novo Testamento diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque é necessário que esse Espírito esteja dentro de cada uma pessoa, individualmente. Então, lá no Velho Testamento, era o Espírito do Senhor, era o Espírito de Deus, que fazia esse trabalho de revelação, de cura, de ressuscitação, como foi o caso de Elias, o caso de Eliseu, com Sunamita, com seu filho. E no Novo Testamento, os dons espirituais, como bem colocou aqui o professor Enoque, que está no capítulo 12 de Coríntios, ele diz que é para edificação da igreja. Quer dizer, ele não vem para satisfazer um bel prazer. Então, o que podemos dizer de mais simples sobre isso é que os dons espirituais são dons para edificar. Lembrando que, quando fala edificar, a primeira vez que Jesus fala na igreja é em Mateus 16, 18, que ele usa o termo igreja. Então, ele diz: edificarei a minha igreja. Então, ele está falando aí já do Espírito Santo, lá que vai sair lá em Coríntios, no capítulo 12. Muito bom. Eu posso com a pergunta de EBD, de turma da infantil? Quais são os dons espirituais e os dons ministeriais? Ficou fácil. Eu estava ciente que ia chegar a esse ponto aqui. Porque muita gente que assiste, às vezes um novo convertido, as crianças mesmo. O que falam dos dons? Se você me permite, só antes de responder, você falou para a gente mais ou menos dos dois dons, os dons ministeriais, inclusive eu faço aqui uma ressalva no capítulo 4, verso 11, a partir do verso 11 de Efésios, quando ele diz que ele mesmo, quem o Senhor, deu uns para apóstolos, e outros para profeta, outros para pastores, doutores e mestres. Ou seja, ele está falando de um ensino mais apurado. Você vai na rua, faz o evangelismo e diz para alguém que Jesus salva. Ele vem para a igreja acreditando nessa palavra. Quando ele chega na igreja, ele precisa de alguém que ensine ele isso. Quem é que vai fazer isso? O pastor, o mestre e o doutor. O doutor é aquele ensino mais apurado, e o mestre. Como se vê nas universidades. O cara faz um terceiro grau, mas ele precisa fazer um doutorado, um mestrado. Quer dizer, ele vai escolher uma área para ele, cientificamente, se tornar mais rápido nas suas análises, que é o mesmo caso aqui. Então, os dons ministeriais, eles são exatamente dados a cada uma pessoa, individualmente, para fazer esse trabalho mais profundo. Só esse detalhe para não deixar despercebido. E a lista, então, aí? Eu vou responder aqui A lista. É o Marcos Vinícius, gente. Hoje é um dia bom para lembrar. Tem Marcos na frente. Tem Marcos na frente. Na nossa revista lá de 2021, o professor Elinaldo colocou também dons de serviço do cristão, né? Mas a pergunta foi sobre dons espirituais e ministeriais. O Paulo, quando ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele cita 9 dons. Mas interessante que, na mesma lista de 1 Coríntios, ele vai citar, num momento, 9 dons, depois, mais à frente, no versículo 28, ele fala 8 dons, e mais à frente, do 29 e 30, ele cita 7 dons. Interessante, no mesmo livro. Mas vamos ficar com os 9 que ele citou, né? Mas eu fiquei curioso agora com essa eu fiquei muito curioso aqui. Palavra da sabedoria, palavra da ciência,
fé, interessante o dom de fé, né? Curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Antes de chegar lá nos ministeriais, interessante, sabedoria e ciência, é diferente, sabedoria vem do alto e tal, ciência a gente consegue adquirir. Fé, dom da fé, eu conheci pouca gente que tinha dom da fé, vou dar só um exemplo. Eu precisava de uma resposta de Deus, que eu acredito em profecias. Eu era jovem fazia isso muito, fui buscar uma profecia, o culto rolou, demorou e não houve. A dirigente, cheia de poder, profetizou para todo mundo e eu tinha que dar a resposta de um emprego. Não profetizou para mim. No finalzinho, ele me chamou lá fora. Moço, Deus não mandou falar nada para o senhor, mas estou com pena de você. Pela minha fé, tu vai conseguir o que você quer. Eu consegui um emprego, então eu acho que ela tem dom da fé. Dom de curas, eu gostaria... Se você me vê, só um detalhe. E engraçado que aí as pessoas falam, eu tenho o dom de visão. O dom de visão não aparece entre os 9. Isso, Não, só esse detalhe. É uma graça, né? Dom de curas. Bom, gente, eu sei que existe, porque eu conheci poucos nomes, mas eu vou citar aqui, de saudosa memória, Paulo Brito Macalão. Olha, eu vi coisas ali que nunca mais vi. Para ter uma ideia, eu estava ausente quando aconteceu lá. Minha irmã contou que uma pessoa bem obesa praticamente derreteu ali. Meu Deus. Eu assisti. Se anunciasse hoje, uma dava menina... fila aí. E acabar com o chá de emagrecimento. O quê? Não tinha nem espaço para o Ozempic. Mas esse irmão citava uma coisa que não ouço falar, que existe o milagre e a cura. Ele falava que a cura é o seguinte, Jesus curou, mas o organismo vai reagir. Milagre acontece de o organismo reagir na hora. E aconteceu, uma moça lá com a perna fininha. Ele falou assim, você vai ser curada, está curada, mas os tecidos vão tudo ganhando espaço e você em 1 ano estará perfeito. Eu me ausentei por causa do quartel. Quando eu volto, vou tomar um café na cantina, a moça está com as pernas perfeitas. Eita. Ao longo, ela conseguiu. Então, eu acredito. Operar maravilha, a gente já conhece. Profecia. Irmãos, vamos tirar da ideia que colocar esse dom para ser só a profecia de o pastor, o evangelista. Sim, não, sim. Não é só isso. Profecia é o dom mesmo da pessoa profetizar. Enoque, me permita mais uma interferência. Quando Jesus orou pelos cegos, a Bíblia diz que eles, no caminho, não é isso? Foram curados. Eles não foram curados ali, quando Jesus orou. E conforme eles foram sendo curados. E só um voltou para agradecer, mas todos foram curados. Pois é, como dom de discernir, um dom, não é o discernimento que, segundo o dicionário, é ter ideia clara do certo e do errado. Nesse caso, não. O dom. Lá numa igreja no Rio, 5 pessoas batizadas no Espírito Santo. De saudosa memória, pastor Antônio Melo, na hora de orar, falou assim, pode ficar as irmãs aí segurando que uma vai cair, uma não é batismo, uma é opressão. E orou, a irmã lá caiu, então o cara tinha mesmo, servo do Senhor, discernimento, variedade de interpretação. Bem, agora, dons ministeriais. Variedade de língua você não explicou. Meu Deus do céu. Eu conheço um que já foi, está lá, está no céu lá, ele não tinha variedade. Ele era, irmão, pensa no meu pai, pensa num cara. Eu vou até citar aqui, na última reunião lá de obreiros da nossa convenção norte-fluminense, pastor Elias falou para a galera lá assim, senhores ministros, quem precisar de legalizar a igreja, tá, fala com o pastor Enoque, que tem um know-howzinho que pegou do pai dele. Aí o pastor vira para mim e fala assim, Enoque, você é um cara inteligente, mas teu pai é muito mais. Isso é honradão, né? Pô, meu pai é muito mais. E papai, a gente achava, esse meu pai tem dons, né? E diziam lá em casa, mentira, mas diziam, que ele tinha um dom de discernir, que Deus mostrava tudo na testa da gente. A gente nunca mentia para papai, porque se eu fosse mentir, ele lia aqui, ó. Bom, agora, variedade, não, ele tinha 4 letras, 2 sílabas, a língua estranha dele. A vida toda, papai falava tepa, só. Rapaz, ficava bom, pô, caindo, papai, tepa. E ficava daquilo cheio de glória, chorava e não saía do... Então, papai não tinha variedade de língua. Tranquilo. Interpretação é lindo. Interpretação é lindo.
quantas vezes eu pude presenciar, né? A pessoa fala aquelas línguas ali, outro vem lá, assim diz o Senhor. Interessante que às vezes repete, né? Fala e repete. Aí um amigo meu, um pastor, falou, não, que eu vou fazer um dicionário de língua estranha. É fácil. Aí ele foi num certo lugar, um pastor recebeu uma torta que a irmã fez para ele. Quando ele pegou aquela torta maravilhosa, ele glorificou, esse já é falecido, e falou, Ciasneia. Aí ele pensou, botou lá, Ciasneia, coisa boa, alegria. Passou 3 anos, eles foram viajar para Minas. No meio do caminho, o carro pifou. Quando ele abre o capô, a água toda, aí ele vai... Ciasneia. Já sei. Deus deu volta na gente. Ninguém vai entender a língua dos anjos. Mas é um dom que está bem raro hoje, né? Isso aí? Muito raro. Bom, agora, dons ministeriais. Gente, aqui que está, não é polêmico, não, é fácil de... Na Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. É muito claro. O que é um apóstolo? Nós entendemos que o apóstolo raiz é quem? São os 12. Paulo, abortivo. São os apóstolos que formaram a Bíblia, o canão da Bíblia. Então, esses apóstolos, Paulo se coloca no 15:8 de Coríntios como abortivo. Eu estive analisando essa palavra abortivo, ele pode estar se considerando por ser o último daquele grupo apostólico, como um não merecedor, como uma pessoa está se humilhando, vamos dizer assim. Eu não merecia isso, mas como um abortivo, em vez de ser adotivo, né? Porque não é o caso, eu fui o último, eu não merecia, porque eu persegui a igreja. Mas tem um outro detalhe que eu considerei. Talvez ele não tenha considerado, ele tenha considerado que ele não estava, vamos dizer assim, na formação inicial da igreja. Se é que se pensou num útero, sei lá, alguma coisa desse tipo, ele não estava nesse grupo, vamos dizer, desses irmãos univetelinos, esses irmãos que caminharam com Cristo, que iniciaram lá, chamado por Cristo. Isso. Então, ele vem e se coloca como um abortivo, no caso aí, dizer que foi chamado por último e não merecia isso, por ele não ter participado da formação inicial desse grupo de apóstolos. E por aquela regra de que, para ser apóstolo, tem que ver a Cristo, essa seria a visão que ele teve, né? O Senhor falando com ele. Mas aí ele teve a visão do Senhor falar com ele, ser chamado por ele, e tem aquele período que ele fica como que sumido a partir da chamada por cerca de 2 anos. E que, segundo a história, segundo os pesquisadores, ele está lá no deserto aprendendo, se informando, lendo a palavra, buscando conhecimento para surgir como ele surge logo em seguida. Já vi que aí tem debate. Então, deixa ele acabar aqui nos 12 ministeriais, aí nós vamos entrar nesse debate que vai ser interessante. Sim. Não, Agora, vamos lá. ele já falou a lista toda, né? Agora, Já falou. profetas, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores Profeta e aqui é mestres. dom, gente. Aqui não é como nós assumimos hoje o termo. Vamos ouvir o profeta de Deus, que é o pregador da noite. É simples entender, gente. As palavras não têm um significado exclusivo. Poxa, a gente, quando estuda um pouquinho de semiótica, a gente vê que o termo que se usa para expressar não importa. Importa é quem está ouvindo entender. Só que quando você coloca o profeta pregador como profeta da Bíblia, não é esse profeta bíblico. O profeta bíblico aqui, esse dos dons, é aquele profeta que você fala, eu vou te dar vitória e Deus dá. Aí eu ficava perguntando, como é que eu vou saber se o profeta que falou, o que tem dom de profetizar, que falou, é de Deus ou não? Aí Ezequiel perguntou para Deus, e aí, como é que se saberá se é o Senhor ou não quem falou? Aí Deus falou, é simples. O profeta fala uma coisa, se cumprir foi eu, se não cumprir não foi eu. Aí fica fácil, né? Só que me prometeram um negócio aí já está 30 anos. Né? Esse profeta aí, conforme você está colocando, é o profeta que profetiza o que já é profetizado. Porque nós temos essa Ele versão, está pregando né? a palavra, isso aí. E tem que estar dentro do contexto bíblico. Dentro do contexto. Bom, irmãos, agora entra, queridos, entra aí o evangelista. Bom, aqui nos dons ministeriais, evangelista, pastores e doutores. O evangelista, ora, a palavra já diz. Quem faz o trabalho, quem chega no campo, quem vai, que não tem essa habilidade, né? E não tem um compromisso. Tanto que meu pai chamava alguns de pastor evangelista. Eu estive na igreja que tinha esse cargo, pastor evangelista. Isso. O cara era um pastor, mas
estava na rua. Local. Fica claro. E o pastor não tem jeito. É o que cuida das ovelhas. Eu tenho então uma polêmica para poder levantar. Vamos deixar acabar para a gente colocar a polêmica. Enoque, se você me permite ainda aí no evangelista, aquele que dissemina o evangelho, a Bíblia ainda fala que quão formosos são os pés daqueles que levam, né? Sim. A palavra. Porque evangelhos é boas novas. E boas novas, no caso bíblico, é o conhecimento de Cristo. É o que acontece com os anjos lá no dia dos pastores, que os anjos descem. Esse que nasceu na cidade de Davi, veja que eu vos trago novas de grande alegria, quer dizer, uma coisa nova e boa, com alegria. Então, a pessoa que sai na rua, as formiguinhas, por exemplo, são evangelistas. Sim. Que levam as boas novas, os pés são formosos, conforme diz a palavra, e culmina nisso aí que você está falando. E o que a gente faz com o termo evangelista? A gente vai, então, para a aplicação do conteúdo. Deixa eu trazer aqui o hiato aqui. Olha só. A igreja, ele citou Mateus 16, 18, que é a formação da igreja. Eu cito quase toda hora isso. A igreja foi prometida ser formada em 16, 18 de Mateus e foi publicada em Atos 2. Mas no versículo seguinte é que dá poder à igreja e autoridade, no 19, quando diz assim, na versão RC, que o que ligar na terra será ligado no céu. Na versão Almeida atualizada, o que se ligar na terra terá sido ligado no céu. É que dá poder para a igreja. Então, o que a igreja faz? Ela cria esses termos e dá qualidades e hierarquias. Então, é o evangelista. O pastor, irmãos, a crise está aí. É o termo pastor. O que se entendia no passado por pastor? Era aquele senhor, aquele irmão, aquele jovem que pastoreia um rebanho, dá conta do rebanho, ora, chora, implora, faz eventos, e tudo pela igreja. Mas o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, e o termo começou a ganhar o público, né? O público em geral. Hoje, me surpreende de ver pessoas que eu conheci 3 meses, 4 atrás, ainda não cristão e já pastor. Porque a congregação a que ele está inserido, seja qual for a denominação, o promove a pastor. Ainda mais quando é famoso, né? Famoso que se converte é mais Sim, rápido ainda. é mais rápido ainda. Então, por fim, os doutores, né? Mestre. Doutores e mestre, que casa aqui, né, depende da versão. É aquele que se dedica Doutores à instrução. ou mestre, aí depende da versão. Doutores e... Gente, E mestres. o mais importante aqui é que não existe hierarquia entre eles. Todos têm o mesmo compromisso. Eu até peguei lá da revista, primeiro lugar, capacitar o povo de Deus, todos eles. Segundo lugar, promover o crescimento, irmãos, crescimento da igreja local. Não venham querer me incutir na ideia que a igreja tem que ser o tamanho pequenininho, porque os que estão ali foram os que Deus mandou estar. Não é verdade isso. Numa certa igreja, pastor Jade, uma festa, né? Metade das pessoas foram para a festa. E, de repente, vem um pregador para poder ganhar ponto lá com quem o convidou. Isto é, deixar a porta aberta para voltar, né? Aqui está essa igreja. Olha quem está ao teu lado. Está vendo, irmão, esses bancos vazios? A igreja, amém, tá. Vocês não têm olhos ungidos. Não estão vazios. Eu estou vendo os anjos sentados nesse banco. Não vou falar o nome não, porque pode um pastor amigo meu levantou, assim diz o Senhor, os bancos não estão com anjos. Anjo não senta em banco da igreja. Estão vazios porque vocês não trouxeram as almas. Porque a missão da igreja é ir pescar. Vocês querem que o peixe venha por conta própria? Porque o peixe não é tão bobo, irmão. Então, essa é a questão. Então, Enoque, baseado no que você falou do crescimento, que não são só esses poucos, porque se fosse só os poucos, e de encontro, contra o que Jesus orou no capítulo 17 de São João. Eu não oro só por estes, mas também por aqueles que hão de vir. Isso. E, por último aqui, ainda a missão dele, a terceiro lugar, que é a última, desenvolver a vida espiritual dos discípulos. Então, quem é? É só esse aqui que vai fazer? Então, as pessoas ficam tentando fazer o quê? Hierarquizar. Então, fica um problema. Se começar assim, tipo, antigamente nos quartéis, as assinaturas, quanto maior for o cargo, é por último, sabe? Então, o general
assinava por último. Aí, em outros lugares, o pastor primeiro, o segundo, o terceiro. Aí as pessoas ficam querendo fazer isso. O maior daqui é apóstolo. O segundo é o profeta. Ninguém promove a profeta. Mas, se botar o doutor primeiro, ele manda na igreja. Aí o que se criou? Essa hierarquia hoje que tem que ser, como nós conhecemos, e o camarada chega ao pastorado, não se contenta, porque como é que eu vou passar disso? Aí cria-se outras funções que nós conhecemos hoje. Sim. Né? Vocês conhecem por aí. E sabendo que nós somos chamados para ser servos. Né? Então a gente chega e quer ser mais do que nós fomos chamados. Porque o chamado é para ser servo, é para ser salvo. E para salvar outros. Não, mas eu não estou contente com isso. Então você vai ser consagrado a pastor. Não estou, quero mais. Eu conheci um mestre. O mestre no sentido de consagração, é o que ele estava falando. Lá em Minas ainda tinha uma igreja lá, que também não vou citar nome, que o pastor maior não era o pastor. Tinha um título. Era um mestre. Tinha um título. Tem igreja que é saía ancião. na rádio. Tem igreja que é ancião, o maior. E o mais comum já bispo, o apóstolo, que é acima do pastor, né? Que é o que colocaram como hierarquia, como o profissional tem falado. Uma coisa que eu acho interessante a respeito dessa comparação, para a gente conversar um pouco mais sobre essa comparação, dons espirituais e dons ministeriais, que os dons espirituais, a gente consegue ver as suas evidências, ver o resultado, o fruto deles, e eles são exatamente como o pastor Ribamar falou, para edificação. O pastor Enoque também falou. Exortação, edificação. Isso, da igreja. E consolo. São os Já três. os ministeriais, assim, eles ficam mais claros assim, no sentido de organização. Né? Então, a gente vê, né, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso aí, a função deles, assim, qual a importância deles assim, para a igreja. Né? Porque, eu não sei, uma pessoa que tem um chamado ministerial, né, que eu acho que seria uma palavra mais apropriada aí para os dons ministeriais, ele não necessariamente vai ter, vou botar até no plural, dons espirituais, assim. Né? O que vocês pensam a respeito disso? Já que ele falou isso aqui, é uma palavra meio... é mais recente, mas em alguns livros aí de 20 anos atrás, alguém resolveu criar, inserir o termo igreja local e hoje cola. Ficou fácil para a gente entender o que é igreja local. Quando ele fala a igreja, então a igreja de um modo geral, invisível. É quem? A igreja do Senhor. Quem são eles? Mortos já estão na igreja do Senhor, que vão ressuscitar, os que estão vivos em retidão, os que ainda até vão nascer se ele não voltar. Então, na minha concepção, na minha descrição de igreja do Senhor, o número completo dos remidos que adentrarão na cidade santa pelas portas. A outra igreja, que ela é maior do que essa, é maior do que essa, porque é a igreja local. Se muitos são chamados, poucos escolhidos, e a porta é estreita, então a igreja local ela é enorme. O que é a igreja local? É a soma completa de todos os que congregam e tal. Muito bem colocado. Os dons ministeriais atendem à igreja local. A organização, a instrução. Isso. Ou as igrejas locais. Exatamente. E a partir do pastor da igreja, diga-se, que é o nosso caso aqui na Central. Sim. Como é que se organiza isso aqui? Através do pastor presidente, o pastor Elias, que é muito bom administrador nessa questão. Por exemplo, quando o Enoque chegou em Campos, retornando para Campos, uma das congregações que ele foi no Parque Prazeres, a congregação que eu dirijo. Quando o Enoque entrou com a Débora, acho que um parente seu e o seu irmão e o seu filho, como é o nome dele? O Denner. Ele se apresentou como pastor e tal, e eu, então, dei a palavra a ele, ele cantou, dei para ele pregar naquele dia, ele pregou naquele dia. Eu sempre digo, ainda bem que eu te recebi bem lá na igreja. A primeira vez que ele foi. Dei o púlpito para ele pregar. Ele pregou. Em seguida, quando ele quis se reinserir na Central, que ele já era da Central lá no passado, viajou e tal, o que ele fez? Procurou o pastor da igreja. Então, esse dom ministerial, ou seja, ele é agregador. A Bíblia, ela nos ensina e nos fala a respeito de buscar os dons espirituais. Né? E
É uma coisa que o crente deve almejar, deve... Principalmente... Mas aí a palavra também fala a respeito de quem deseja o episcopado. Boa coisa eu desejo. E aí, como que funciona isso? É possível buscar os dons espirituais? Sim, porque a Bíblia, inclusive, nos ensina, nos direciona para que a gente busque os melhores até. Mas é possível a gente buscar os dons ministeriais? Ou nós já nascemos chamados pelo Senhor dentro do ventre materno? Qual é a diferença? O que vocês pensam? Bom, vamos para João... Eu sei que essa aí é pesada, né? Não, vamos para João 15,16, né? Eu gosto muito daquele versículo, João 15,16. Não escolhestes vós a mim, disse Jesus, né? Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Não é só isso. E que o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome recebereis. Então, a missão do crente, ele é chamado para multiplicar. Ele é chamado para fazer a igreja avançar. Não reconheço crente que diz que não tenho função na igreja. Eu não sei se foi tu numa pregação que falaste de alguém que cita assim: pregue o evangelho, se necessário, fale. Não é uma Isso, Pô, pensa uma bem. frase famosa, né? Por quê? Porque, gente, todos os crentes fiéis, todos, ganham almas sem falar nada. Vários testemunhos nós temos, não é? Sim. Então, sim, deve. Agora, quem deseja? O grande problema, e Marcos, Vinícius, é que esse prazer, esse desejo do episcopado pode acontecer, só que não é da noite para o dia. É um processo. A pessoa recebe o desejo, Deus confirma, provavelmente Deus não vai dizer, não quero você. Vai tratar a pessoa, vai ser um crente fiel, vai estudar, vai frequentar EBD. Um tempo, ele vai ser chamado, ou vai para uma escola, ou vai para uma faculdade de teologia, ou não, mas tem um tempo. O que está acontecendo hoje, que nos assusta, é a velocidade que está acontecendo da pessoa rapidamente chegar. Sim. Tem desejo, mas ele procura um Então o senhor acredita que a pessoa pode buscar um dom ministerial? Mas aonde tem que buscar? Na fonte. E o que estão fazendo? Buscando na igreja local. Como assim? Com politicagem, influência, relacionamento. Gente, imitando. Que tem. O quê? Tem igreja que assim, a mesma. Eu comparo isso aí, a boa coisa, eu desejo. Irmãozinho, você conhece alguém? Eu conheço vários, né? Que está numa certa igreja, não vou nem dizer a nossa, não, tá? E de repente. Vai para outra. Vou para outra, porque lá está precisando disso, ele vai porque já vai com aquela nova função. Se você for para lá, eu te garanto isso. Eu não posso citar aqui o nome, mas quando eu vim para Campos, me ofereceram para eu era diácono. Eu trabalhei 14 anos como diácono, em 3 igrejas diferentes. No Maranhão, no bairro do João Paulo, com o pastor Heitor Pessoa de Souza. Trabalhei em Cordeiro com o pastor Manuel Lima e no Rio de Janeiro, onde eu fui consagrado com o pastor Eliseu Rosa, lá em Olinda. E pelo menos 3 ou 4 pessoas me convidaram para eu mudar de igreja para ser consagrado a pastor, porque eu fui consagrado de diácono direto a pastor, aqui em Campos. Esses 14 anos me fizeram bem, até porque eu não procurei avançar, tive as oportunidades e não quis. E quando eu fui consagrado, eu ainda pedi ao meu pastor: o senhor me chama em 1 ano, deixa eu viver 1 ano chamado e consagra no outro, em vez de me separar e me consagrar imediato. Se eu passar nesse teste de 1 ano, o senhor prossegue com o processo, e assim foi feito. Essa boa coisa deseja, eu comparo, sempre que eu leio essa parte, que eu lembro disso, eu comparo isso ao estudante comum. Ou seja, você começa no jardim de infância, quando chega um determinado tempo que você começa a ter noção do que você está fazendo e vai ter que continuar fazendo, então, se você já tivesse um desejo de se formar um advogado, um médico, o que seja que você queira, você então já começa a trabalhar para aquilo, começa a estudar para chegar lá onde você quer chegar. Eu acho que na igreja deveria ser a mesma coisa. Você aceita Jesus, vem para a igreja, vem para a escola dominical, ela te desperta o culto de ensino, ela te desperta para o aprendizado da palavra, e você sabe que com isso você pode chegar a esse episcopado, você pode chegar ao pastorado, ou o que você quiser. Mas aí você precisa se doutrinar para você não avançar
além do que você deve avançar, porque você vai ficar impedido. O juiz vai levantar a bandeira e você vai ficar impedido. Quer dizer, esse retorno de espera ele é pior do que se você tivesse esperado para você ter chance de ir sem impedimento. Eu acho uma coisa interessante, antes de você perguntar, que assim, os dons espirituais, a pessoa ela não precisa ter pré-requisitos ou características para ser usado nos dons espirituais. Lógico, eu estou falando de gente crente, partindo desse princípio. Eu te digo por quê. Já os dons ministeriais, a pessoa precisa ter características. Com certeza. Em cima disso, eu quero fazer a pergunta. Aí que evidencia que está mais chegado para ele local. Eu acho que é uma coisa assim que exemplifica mais ainda a diferença de um outro. É porque é uma característica natural. Você precisa, quer dizer, uma pessoa tímida, dificilmente ele vai ter pré-requisitos para os dons ministeriais. Ele teria que mudar isso nele, estudar esse lado psicológico dele. O agir de Deus na vida dele. Exatamente, deixar Deus agir e mudar a vida dele nisso. Porque senão ele não vai conseguir. E o dom espiritual, ele não é dado à pessoa, ele não é dado a você ou a mim. Ele é dado à igreja. Quando você se coloca na posição, porque se fosse dado a mim, quando eu morresse, ele iria comigo. Então, vamos lá. Ou quando você quisesse, falando, é meu, eu faço ele que eu quiser. Eu vou usar ele quando eu quiser. Exato. Tanto é que a prova disso, só para fechar esse raciocínio, que a prova disso, se alguém pode ser usado em profecia, no que for, nos dons espirituais. Se ele se desviar da igreja, lá onde ele está, ele não vai ser usado. Mas se ele voltar e pegar o renovo, ele é usado de novo. Então, é porque ficou na igreja. Não foi com ele para lá. Eu vou levantar uma polêmica, mas é dentro do assunto, porque isso é muito interessante. Eu nasci dentro da igreja, no berço evangélico, acredito no pastor Enoque, no pastor Jader. Eu vim com 20 anos. 20 anos. Mas tem um termo que é muito usado dentro da igreja, que é, por exemplo, o pastor que é chamado. Você evidenciar que ele realmente é chamado para o pastoreio. Porque a gente sabe que também a chamada de ser pastor não é uma chamada fácil. A gente sabe da dificuldade, do peso que carrega a vida de um pastor. E tem aqueles que querem ser pastor. Aí vocês acabaram de falar aqui que boa coisa é aquele que busca o episcopado. Mas a gente vê muita gente, eu não sei se eu já comentei isso, já comentaram comigo, não sei, entre a gente, acho que não, mas aquelas pessoas que querem tanto ser pastor, mas não tem chamado pastoral. Mas só para você não perder seu raciocínio. Boa coisa deseja, mas não quer dizer que ele vai receber. Ele deseja. Aquele que busca o episcopato, a Bíblia diz isso, boa coisa deseja. Tem gente mas que para consegue, aí. Tem gente que consegue o título. Isso. Então, para aí. é justamente, vamos lá, na internet, polêmica. Você desejar. Tem muito pastor que não é pastor, concorda comigo? Você desejar não é pecado, não tem lei que proíba. Sim. Entendeu? O desejo é natural do ser humano. Até porque que é um título que tem peso. Desejar, irmão? Quer saber meu sonho, meu desejo? Morar numa mega cidade no 40º andar. Eu vou morar em 40º andar. Você entendeu? Desejo, mas não posso. Mas estou dizendo assim, no sentido seguinte, a pessoa que quer o título. Tem gente que anseia para ser pastor, mas por conta do peso do título. Do nome pastor. Do nome. Mas a pessoa também não está buscando? Vou entrar pesado nisso aí. Fácil agora. Fácil resolver. Vamos lá. Eu não tenho mais tempo, né? Eu só tenho mais 50 anos de vida, não vai dar. Para vocês deveriam fazer isso. Mas tem um amigo que vai fazer. Eu aconselho alguém de vocês fazer aí no após, no mestrado mesmo, desenvolver um tema que está faltando um tema. Eu queria fazer, mas não estou tendo tempo. Descobrir o que leva a quantidade de igrejas locais de tamanho muito... Se fosse futebol, de baixa renda, né? de baixo investimento. Nesse caso, não. Assim, um templo que tem 8 membros. O que acontece com aquele líder ali? Ele é o quê? Pastor? Presidente. Ora, é um cara. E se alguém deseja isso e aquela congregação não dá essa opção, ele tem a opção. Meia dúzia de amigos, aluga um salão, ele é o presidente. O que acontece? Ele busca por meios próprios. E tem o pior caso, que é o caso da amizade. Se você é meu amigo, você vai dividir comigo. Quantos convites as pessoas recebem, né, de serviço? Olha só, quantos convites, por causa desse desejo e a pessoa está afim. Mas é o caminho, é sólido, funciona. A gente veio depois fechar as congregações, não se dá bem. Então, nesse momento aí, não é igual dom espiritual. Quer ver um exemplo?
Sabe aquela história que todo mundo tem um talento, pelo menos, naquela parábola? Uhum. 1, 2 e 5, né? Isso. Não diga que você não tem um talento. Então, vou jogar esse talento aí para os dons. Quando alguém diz assim, eu não tenho nenhum dom, tem. Todos os crentes têm pelo menos um dom. Cara, como é que pode? Fé. Não existe crente sem fé. Um fator simples, o que Abacuque diz? O justo, pela sua fé, viverá. E viver significa o quê? Reproduzir. E o crente é o quê? Um reprodutor. O crente tem fé. Então, no caso dos dons, o que ele é na igreja? Às vezes, nada. Em termos de igreja local, não tem cargo no ministerial, mas ora, mas busca, serve, chega na hora, está ali no seu trabalho, sem se expor à mídia, tranquilo. Agora, dons ministeriais. Como é que uma pessoa vai ser um evangelista? Como? Sem evangelizar. O ista aí é defesa, não é ista, ismo é doutrina e tal. Mas como é que ele vai ser um evangelista sem ter habilidade para fazer esse serviço? Nem de boca em boca, nem num púlpito, nem num palanque. Então, existe habilidade para fazer isso. Desejar isso? Sim, mas quando desejar, tem que ter aptidão. Nem todos. É por isso que a palavra usa esse termo, desejar. A pessoa pode desejar. Não quer dizer mas que vai ter, né? Não quer dizer que ele vai ter, mas ele precisa se modificar. Ele precisa se atentar para o que ele quer. Ou seja, eu desejo ser um advogado, mas eu fiz o vestibular para a faculdade de Direito. Eu estudei Direito. Então, eu vou ficar no desejo. Eu preciso fazer o vestibular, eu preciso me matricular, eu preciso estudar, completar o ciclo de 10 períodos e ir lá assinar o diploma e buscar. E, se eu quiser advogar, tem que ir para a OAB. Então, não adianta o cara chegar e dizer, eu quero ser pastor. Você lê Bíblia? Não, não tem como. Eu quero ser evangelista. Você lê Bíblia? Não. Então, porque o princípio de tudo isso é a leitura e compreensão da palavra. Deixa eu pegar, então, o seu gancho agora. Você falou a palavra. Gente, eu tenho uma luta antiga sobre isso. Por saber que tem obreiros que não lê Bíblia. É um fato, tá? Estava na nossa cidade de Anga, construindo a P56. Na hora fui no posto médico para tomar um medicamento lá, tinha um monte de homens, e um deles era pregador da área lá, pregador conhecido. Eu fui falar para ler a Bíblia toda, o cara se levantou. Isso é a vaidade, ler a Bíblia toda. Meu Deus. Mas tem igrejas que proíbem, Aí né? depois ele alegou. Rapaz, você está falando isso aí porque você tem condições de ler, eu não tenho. Aí ele falou a profissão dele. Olha a roupa que eu uso, soldador, no sol quente, você fica na sala. Eu falei, filho, fica tranquilo. Quando eu li a primeira vez, não tinha nem comida em casa. Eita, Aqui. Porque essa questão da Bíblia é uma questão muito interessante para a igreja. Tá? Por quê? Isso que você fez hoje, ali no culto, trazer o pastor Elias à frente e os demais pastores para a igreja orar, foi excelentíssimo, a ideia é tremenda. Eu conversava sobre isso com a minha esposa essa semana. Disse, minha filha, dirigir uma congregação parece simples, mas o obreiro que dirige, ele tem que ler Bíblia e interpretar, porque ele tem que pregar quarta. Mas eu levo alguém, mas é dever dele. Ele não pode ir para lá achando que vai ter 2, 3. Se faltar, tem que pegar o microfone Exato. e se virar nos 30. Ele tem que pregar na quarta, tem que pregar na sexta e tem que pregar no domingo. E se tiver escola dominical de manhã, ainda tem que ir para a escola dominical pronto. Você está entendendo? Então, parece fácil você encontrar alguém para dirigir uma congregação, assumir uma igreja. Não é fácil. Porque tem esse além do testemunho. Não pode repetir pregação. Além do testemunho. Então, porque deseja boa coisa deseja. Mas você está pronto para fazer a boa coisa? Mas é por isso que eu uso uma frase que eu aprendi e eu gosto. Quem não tem chamado não suporta. Não suporta. Não suporta. Esse mas é o caminho. A gente já está aí caminhando para o final, mas eu queria entrar... não, também. Vai dar 2. Mas eu queria fechar aí com uma pergunta aí mais polêmica aí. E antes de fazer a pergunta, eu queria perguntar para cada um de vocês. Você já ouviu alguém falar que tem chamado de evangelista? Já viu alguém falar assim, não, eu tenho um chamado de mestre? Já viu alguém falar assim, não, eu tenho um chamado de doutor?
Porque assim, tipo, eu tenho um chamado pastoral, isso aí Não, eu já ouvi evangelista sim. É muito comum, né? Porque, por exemplo, vamos trazer o pastor Elias à tona novamente. Eu acho que um pastor, como o pastor Elias, ele tem esses pré-requisitos todos em cima do pastorado. Porque nós que acompanhamos de perto, estamos aqui toda terça-feira, tem terça-feira que só a misericórdia de Deus. O pastor Elias, no modo geral aí da mocidade, ele rebenta. Ele traz conhecimento da palavra como se ele tivesse debruçado horas sobre aquilo para estudar aquele assunto, dentro de um tema que às vezes a gente já conhece. Então, eu acho que o pastor, se não todos, mas alguns agregam em cima do pastorado esse mestrado, esse doutorado esse evangelista. Por isso, eu até penso assim, um pastor, líder, presidente, que é a nomenclatura que a gente usa muito na Assembleia de Deus, ele tem que ter um pouco de mestre ali, pelo menos assim, de mestre ali, senão não dá. Agora, um pastor auxiliar, ele não necessariamente ele tem esse chamado de mestre, né? Mas Você me lembra, depois de encerrar a gravação, que eu vou falar um fato que aconteceu comigo sobre isso, eu não posso citar aqui ainda, de uma pessoa que falou comigo sobre essa questão. Mas a última pergunta aí, para a gente fechar, aí é uma pergunta que eu queria ouvir, lógico, dentro da linha da Assembleia de Deus da nossa denominação. Eu conheço igrejas que têm o título de pastor, basicamente todas as igrejas sérias, evangélicas têm. Né? Mestres, não é uma coisa muito comum ter o título de mestre na igreja local, né? Falando, mas tem igreja, como o Vinícius acabou de citar aqui, né, um exemplo. Eu conheço igreja que tem o título de profeta mesmo. Né? Eu conheço, não é uma coisa comum. Né? Apóstolo, eu também conheço igreja. O profeta tem que profetizar? É isso? Não. É um título, né? Tem até É um título. Internet, ele prega, tá. ele é usado por Deus, né, em várias conferências e tudo mais. O obreiro profeta. E assim, por que a Assembleia de Deus, a gente vê pastor, mestre, assim, a gente considera pessoas, né, pastores mestres, né, que estão à frente de entidades relevantes na área educacional da nossa denominação. A gente considera eles mestres, eles não têm um título de mestre, senão mas a gente considera de mestre por causa dessas características. O Elenay Cabral da vida seria um mestre? Isso, Mas a gente não vê dentro da Assembleia de Deus nem o título de profeta, apesar da gente reconhecer profetas, acreditar nas profecias, e nem o título de apóstolo. Por quê? Eu acho, eu posso falar primeiro, eu acho que o pastor na Assembleia de Deus, ele é o clínico geral da medicina. A ideia foi boa. Essa é boa. E nós aceitamos isso de bom grado. É verdade. Você está entendendo? Nós não cobramos do pastor a especialização. Igreja, as especializações. Os outros títulos não fazem falta. A gente sabe que ele tem. Deixa eu trazer mais uma vez, porque é o pastor que a gente conhece do dia a dia, é o pastor Elias. Você pode chegar, fazer um gabinete com o pastor Elias com o problema que você tiver para resolver, com o que você quiser fazer. E você sabe disso, vocês sabem disso. Sim. Você chega lá com a cabeça desse tamanho, pastor, tem um negócio aqui para resolver. Pastor, como é que eu resolvo isso? Ele diz, você vai, faz isso. Nem parece que ele tomou conhecimento do seu problema. Quer dizer, ele já tem a solução na mão. Isso é mestrado. Isso é doutorado. E ele te manda fazer de acordo com a palavra, dentro da Bíblia. Isso é ministro evangelista. E administrador, que o pastor é pai, né? Pastor é administrador geral. Ele é o mestre da obra, é o engenheiro da obra, é o pintor da obra, é o colocador de piso da obra, ele é o que te acalma quando você chega desesperado. Eu tenho um amigo, e quando eu fui candidato a vereador, ele nem pediu voto, ele me procurou e disse, pastor Ribamar, o senhor sabe que nós somos amigos, mas eu não vou votar no senhor, porque o meu pastor me pediu o voto para a cunhada dele. O meu pastor serve para me abençoar, para me dar a cesta básica quando eu estou com fome, para orar, para me ungir, para me aconselhar no meu casamento, serve para tudo. E, na hora de pedir um voto, ele não serve, então eu vou servi-lo também com o voto.
Então, o pastor, eu acho que ele agrega tudo isso, é o clínico geral da igreja. Tá? Tudo que você levar na mão do pastor, você vai com a esperança de que vai ser resolvido. Então, o senhor acredita, basicamente, que alguns pastores, não vou botar todos, alguns pastores, ele tem todas essas características dos dons ministeriais, sem dúvida. apesar de não existir o título na nossa denominação. Exatamente. Maravilha. Isso foi suprimido pela igreja com o passar do tempo, porque a igreja percebeu isso. Se a igreja não tivesse percebido isso na figura do pastor, pode ter certeza que existiria. Pastor Jorge, mas todo lugar que tem apóstolo tem uma hierarquia. Sim. E se coloca mais ou menos assim, né? Chega na igreja, visitante, aí tem o novo convertido, candidato a batismo, o batizado, auxiliar de trabalho, diácono, presbítero. Em alguns casos colocam a esposa do pastor como missionária, evangelista. Em todo lugar tem, na Assembleia de Deus tem a escadinha, depois tem o pastor. Aí para, então eu sou presidente. Quando eu coloco agora mais um cargo, tipo, em alguns casos, bispo, que manda no pastor. Aí se eu coloco apóstolo, manda no bispo. Então, criou essas funções como hierarquia. Então, teoricamente, não tem fundamentação. Nós, assembleanos, apóstolos, são os 12. Sem contar que isso pode trazer também na cabeça do membro mais simples, aquele membro que às vezes não tem o conhecimento necessário para isso, e a quem eu vou recorrer, se eu tiver uma necessidade disso ou daquilo, não vamos colocar aqui, mas se eu tiver uma necessidade tal, eu vou recorrer a quem? Ao mestre, ao doutor, ao pastor ou ao evangelista. Então, o pastor é sempre a referência. É igual o pai dentro de casa. O irmão diz para o outro, você não é meu pai, você não manda em mim. Então, na igreja, a mesma coisa. Se o pastor não estiver presente, só falta dizer isso. Deixa eu fechar com o pastor evangelista. Por muitos anos, eu não deixei a minha credencial ser pastor. Muitos anos. Evangelista. Uns 20 anos evangelista. Eu brigava para não mudar. Aí, na igreja que eu fui membro, só eu que era evangelista, tinha 52 pastores. Aí, só porque eu fui o único, eu fui perseguido. Por que você é o único evangelista? Aí, entendam isso. É menor o cargo, né? Dizem que é menor. E por que fui perseguido? Eu vou lá conversar com o reverendo Zé Santos, né? Sogro do pastor Ciro Malafaia. Zé Santos, saudosa memória. Eu fui no gabinete e falei, pastor, o senhor está incomodado de eu ser evangelista? Aí ele falou assim, você pensa que eu sou trouxa, rapaz? Você está botando aí, exigindo, porque você sabe que no Estado americano lá, o evangelista é maior que o pastor. Eu falei, aí na mesma semana trocaram, botaram o pastor. Mas, gente, se você chegou até aqui, deixa seu like, né? Compartilhe esse vídeo, até porque eu creio que foi um vídeo que trouxe muita luz ao assunto, né? Lógico, a gente não esgotou o assunto aqui, a gente poderia estar falando aí. Posso dar sugestão? Mais polêmicas aí. Posso dar sugestão? Mas depende do ouvinte. A galera tem se você quer uma parte... Porque eu acho que ficou muita coisa para falar. Eu mesmo tinha total de pergunta. Faz a lista das perguntas nos se comentários. Vocês comentarem, pedindo a parte 2, nós convocamos aí, convidamos novamente os dois, que eu acho que foi muito legal. Então, mas se você tiver... Quantos comentários, pastor Jade, pelo menos? Vamos botar uma meta aí, uma meta forte aí, 50. Acho que 50 comentários para a parte 2, a gente faz a segunda parte e dá continuação no assunto. Pode ser? Pode ser. Eu tô tanta vontade de aparecer aí que eu vou ligar. Gente, muito obrigado pela participação. Eu gostaria de agradecer ao pastor Zé de Ribamar, pastor Enoque, né, que liberaram aí o tempo da agenda apertada deles aí para estar aqui conosco aqui. Foi muito esclarecedor, foi muito bom ouvir os pastores aqui, mestres, referências na nossa igreja, no nosso ministério. Já, que Deus abençoe vocês. Não entre lá que eu não vou atender, tá? Não vou responder, mas de brincadeira com esse negócio de título, eu criei um Gmail para mim, cara, acredita? Bispo Enoque. Tenho. Está ativo, não atendo. E tem outro, Apóstolo Enoque. Ai, meu Deus do céu. Gente, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.